Olá galera, eu sou o Francisco Carlos Ion e hoje vamos ter mais um outro vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco tenso, né? Porque resolvi fazer uma crítica acerca de um livro tão lido no Brasil durante vários tempos, né? Ele foi publicado aí pela década de 30 e tudo mais, por Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. Galera, é muito importante, antes de você fazer qualquer crítica no âmbito do comportamento brasileiro, né, você está lendo alguns sociólogos, né, que eu sugiro que você leia, galera. Gilberto Freire, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro e Sérgio Buarque de Holanda. Esses sociólogos, eles possuem um tato assim incrível para estar descrevendo a formação da nossa sociedade brasileira. E Gilberto Freire, ele fez isso com maestria, com brilhantismo, assim, sem igual, entendeu? Então, para explicar certos comportamentos do brasileiro, nada mais do que ler Casa Grande e Senzala, essa obra magnífica do sociólogo Gilberto Freire. Eu não creio, na maioria das vezes, já vi pessoas acusando Gilberto Freire de que a obra dele denota que tem existido no Brasil democracia racial. Não, galera, democracia racial, ela nunca existiu. E o próprio Gilberto Freire, quando ele foi colocado diante da parede, ele mesmo confessou que democracia racial nunca existiu na sociedade brasileira. Ela nunca existiu, correto? Tudo que Gilberto Freire ele faz é um levantamento de estudo acerca de como explicar o comportamento do brasileiro através da colonização, pela exportação de escravos, assim quando os portugueses vieram aqui e tiveram contato com as populações indígenas, né? E é bastante interessante que assim, né, quando os portugueses tiveram contato com as populações indígenas, eles começaram a se miscigenar, não é verdade? Gilberto Freire, ele diz que era comum as mulheres indígenas se darem por um pedaço de pente, um espelho, entendeu? E então os portugueses eles se miscigenaram rapidamente e depois da miscigenação com as indígenas, eles começaram a se miscigenar com as negras, né? As escravas, né? Daí o nosso comportamento até no tempo de hoje da miscigenação presente no Brasil. Mas com isso Gilberto Freire, ele não quer dizer que existia democracia racial no Brasil, né? Ou existe democracia racial. O fato do homem português se miscigenar com a mulher indígena ou com a mulher negra foi simplesmente do fato de que aqui no Brasil não existir mulheres brancas, correto? Então você pode perceber a situação, né, da colonização naquela época, um monte de homens vindo de Portugal, muitos dos quais desgarrado. Gilberto Freire fala que era praxes você mandar para cá criminosos. Então, galera, a maioria de nós somos descendentes de criminosos, correto? Criminosos para vir colonizar a terra, né? E a terra era demasiadamente extensa, entendeu? E a quantidade de portugueses que se tinha em Portugal era bastante minúscula. Bastante minúscula. Não tinha como você tá povoando tudo isso daqui de português sem que haja o elemento da miscigenação aqui no Brasil. Como eu disse anteriormente, lógico, nunca houve democracia racial, né, no sentido que
que ocorreu sim a miscigenação por vários fatores, entendeu? Fatores de clima ou até mesmo pelo fator cultural dos próprios portugueses que já vieram de Portugal assim com hábito de miscigenação. Se tinha muitos semitas em Portugal, Gilberto Freire ele menciona isso daí, e principalmente com contato dos próprios mouros, né? Gilberto Freire também fala dessa tara que o português ele tinha pela moura mística, né? Aquela moura que é encontrada penteando os cabelos nos rios e tudo mais, e que o português acabou satisfazendo o fetiche dele acerca dessa moura mística através das mulheres de cor, das raças de cor aqui no Brasil. E a formação colonial do Brasil ela é bastante diferente da formação de colônia dos Estados Unidos. Enquanto que nos Estados Unidos você tinha famílias que vinham, né, da Inglaterra ou de outros países para cá com suas próprias famílias, né, pegava lotes de terra e ali se multiplicava numa endogamia, né, bastante diferente, né? Isso fez com que os ingleses sentissem fizesse um certo distanciamento racial, né, entre negros e indígenas, cruzando apenas entre si. Aqui no Brasil, me parece que você não teve esse distanciamento, né, racial como se teve nos Estados Unidos. Mas, ao contrário, aqui no Brasil, essas populações elas vinham sem mulheres, sem filhos, né? E se alocavam aqui e acabavam se miscigenando, né? Daí estudar certos aspectos da mentalidade do Brasil. Outro conceito bastante presente, né, na colonização aqui no Brasil foi o fato de que acerca da moral frouxa em relação ao cristianismo, né? O próprio Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, ele diz que a moralidade religiosa do Brasil era um tanto quanto frouxa, né? O brasileiro ele não era muito ligado à moral religiosa, ao contrário da moral religiosa nos Estados Unidos, que era mais firme, mais consistente, né? Mais cheia, entendeu? Gilberto Freire ele faz uma análise sobre o que teria ocorrido nessa sociedade patriarcal, né? Ele diz sociedade patriarcal, mas acredito que tipo assim foi um choque entre uma sociedade patriarcal, que era a europeia, portuguesa, e uma sociedade mais matriarcal, né? Não que eu estou falando que a África seja um país matriarcal, existe ali o elemento masculino ali na própria África e outros países na África que tem aspecto patriarcal, mas me parece que as tribos que veio para cá, para o Brasil, africana, em sua grande maioria, era matriarcal, entendeu? Então você tem esse choque com uma civilização patriarcal e outro choque com uma civilização matriarcal, que era a africana e a indígena, entendeu? Então daí que surge essa relação, né, do homem português com a indígena e com a africana, vai dar origem à nossa população, né, que temos na atualidade, né, em sua maioria miscigenada, com origem portuguesa, origem africana e origem indígena. Uma crítica que todos fazem em relação a Gilberto Freire é que ele retratou a situação do Brasil sem levar em conta os antagonismos e as guerras que se seguiam entre as raças, né? Qualquer um que venha estudar história sabe que tivemos vários conflitos entre brancos e negros, por exemplo, a Revolução de Mali,
dentre outras revoluções, a Revolução de Palmares e tudo mais. Então, dizer assim que as raças elas se conviveram a extrema harmonia, isso seria endossar a concepção da democracia racial, né? Que até hoje, no tempo de hoje, tem vários brasileiros que defendem esse conceito de democracia racial. Acredito eu que o Gilberto Freire, ele não fez um livro, né, para defender a democracia racial, esse ponto de vista de democracia racial, mas o livro Casa Grande Senzala, ele é primordial para nós entendermos, né, a nossa mentalidade, né, como que as raças elas se cruzaram e tudo mais, né, o hibridismo cultural que aqui temos no Brasil, né, dentro do aspecto do europeu, do africano e do indígena. Casa Grande Senzala também ela serve para explicar conceito e aspecto da nossa síndrome de vira-lata, não é? Como dizia Nelson Rodrigues, no sentido que o elemento dominante aqui era o europeu, então você criou toda uma sociedade miscigenada que renegava por completo as suas origens africanas e acabavam afirmando muito mais as suas origens europeias. Assim como eu já vi muitos negros por aí, né, dizer assim, porque eu sou descendente de italiano, alemão, francês ou português, mas nunca fala que é descendente de africano, né? Como se a descendência africana fosse um estorvo para ele, né? Isso também pode ser explicado dentro desses pilares da Casa Grande Senzala, sendo o elemento europeu, o elemento ali dominante, entendeu? A relação que se teve ali entre mulher negra e homem branco, levando em conta novamente, né, que o elemento democracia racial ela nunca existiu. Essa relação homem branco e mulher negra ela nunca foi horizontalizada, como o próprio Gilberto Freire diz. Digamos assim que o que dominou as relações entre o homem branco, a mulher negra e a mulher indígena foi uma espécie de relação de sadomasoquismo, né? Sadismo da parte do homem branco e masoquismo da parte da mulher negra ou indígena, entendeu? E me parece que essa relação sadomasoquista, né, ela vai permear a construção do Brasil, né? Esse caráter duro, esse caráter pouco democrático, como mesmo Sérgio Buarque de Holanda, ele mencionou que a democracia no Brasil foi um baita de um equívoco, né? Essa relação sadomasoquista ela vai permear a mentalidade do brasileiro, né? Assim, quando o brasileiro tem o presidente Floriano Peixoto, mão de ferro, ou até mesmo na forma de que o Brasil sempre inclinou-se à ditadura, né, durante os períodos da ditadura, que parece que o brasileiro ele sempre necessitou, como é que se diz, de uma autoridade ali forte e tudo mais. Então, toda essa mentalidade, ela provém dessa nossa formação, né, das Casa Grande Senzala, descrito por Gilberto Freire. Galera, esse é o vídeo por hoje. Vamos ficando por agora, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e também comentar acerca do vídeo. Dependendo aí do comentário que houver, eu também comento. Adoro comentar, né? Quando surge comentário de vocês aí no vídeo. É bastante bacana, tá? Bye, bye, galera. Tchau, tchau.